Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Boa noite, pessoal. Quero agradecer o convite, pastor, agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, principalmente com a juventude que está aí nos anos mais importantes das suas vidas em termos de tomada de decisões e posicionamentos e definir os seus projetos de vida. Quando eu tinha 16 anos, eu decidi seguir a Cristo. Um tempo depois, entrei na universidade. No segundo ano da universidade, decidi ser missionário. Logo depois que concluí o curso, tive uma experiência muito bacana em missões, viajando. Trabalhei fora do Brasil, trabalhei na África com refugiados de guerra, trabalhei na Romênia, o leste europeu, o país tinha acabado de sair do comunismo. Foi uma experiência muito bacana. Trabalhei com ribeirinhos no Amazonas. Depois disso eu retornei para a minha cidade, sou de Curitiba, Paraná, e fiquei 14 anos servindo uma comunidade de periferia, trabalhando pela transformação dessa comunidade. Há 1 ano e 2 meses estou em Recife, glória a Deus, amém? E trabalhando na direção dos programas da Visão Mundial para o Brasil. A Visão Mundial é uma organização não governamental, cristã, de assistência, de socorro emergencial, de desenvolvimento e de promoção de justiça. Nós estamos em aproximadamente 100 países. No Brasil nós estamos em 3 estados, temos aí uma média de 600, 700 mil beneficiários por ano, as comunidades mais carentes, mais vulneráveis do país. Aqui em Recife nós estamos em 3 comunidades, atendendo diretamente cerca de 8 mil crianças nos nossos projetos. Nós trabalhamos também com emergências, estamos agora lá no Haiti, tem uma equipe nossa trabalhando. Trabalhamos com grandes temas de promoção de justiça e tudo aquilo que nós entendemos que fere a santidade de Deus e aquilo que Deus anseia para a humanidade. Então, falar desse tipo de trabalho social, de transformação, é realmente a minha paixão. E o tema do acampamento é muito interessante. Como é que é o tema? Foi para este tempo que o Senhor te chamou. Estava pensando sobre isso. Foi para este tempo que o Senhor te chamou. Estava lendo um texto lá de 1 Crônicas. Quem tem Bíblia aí, quiser abrir, se quiser ligar para mim, Data Show, por favor. Depois eu vou mostrar umas figurinhas para vocês, para a gente brincar um pouquinho. Que tempo é esse, né? Vamos pensar. Obrigado pelo pouco tempo improvisado aí, pastor. Eu queria que nós fôssemos, nessa noite, desafiados a ser como os filhos de Issacar. O nome do cara era Issacar, né? Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 23, está falando sobre o exército que proclamou a Davi rei em Hebrom. E lá no versículo 32 do capítulo 12 de 1 Crônicas, diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época. Diga, conhecedores da época. Eles conheciam a época, eles conheciam o tempo em que eles viviam. Conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Os filhos de Issacar sabiam o que estava acontecendo. Eles tinham uma reflexão crítica sobre o próprio tempo. Para quê? Para saberem o que Israel, como povo de Deus, tinha que fazer. Coisa mais triste é o povo de Deus alienado, sem saber as peculiaridades do nosso tempo, da nossa época, para saber o que nós, como igreja, como juventude cristã, que quer ser relevante, que quer trazer, implantar o reino de Deus aqui na terra, nessa geração, está fora, não compreender
as marcas do nosso tempo e agindo de forma descontextualizada. Quais são as marcas do nosso tempo? Nós vivemos na chamada pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? Isso está na música que a gente ouve, isso está na novela, isso está nos filmes, isso está impregnado na cultura, na educação, no que é politicamente correto, nas políticas públicas, na imprensa, até na teologia, na religião. E se você não é um filho de Issacar, fazendo aqui uma analogia, você vai se deixando levar e vai pensando como o vento da nossa época. E o nosso chamado é pensar biblicamente, pensar como Deus pensa. Eu queria fazer um desafio para vocês, e eu vou brincar um pouquinho, a gente vai fazer uma brincadeirinha, mas ao mesmo tempo a gente vai navegar aí por umas águas que talvez alguns de vocês não estão acostumados, não só da teologia, mas também da sociologia, da filosofia, brevemente, para a gente falar sobre visão de mundo, sobre como que a nossa sociedade hoje brasileira, ocidental, pensa e o que isso é diferente da nossa maneira de pensar e agir no mundo. E eu vou começar contando uma historinha para vocês. É muito interessante, eu até trouxe aqui para vocês não acharem que eu estou de brincadeira, é verdade o que eu vou ler para vocês. Em 1998 eu fiz uma viagem para a África, fui para Angola, levar uma equipe de profissionais cristãos para ajudar os angolanos. Em vez da gente implantar projetos diretamente, a gente foi ajudar a igreja angolana a servir o seu povo, né? Então tinha uma equipe de profissionais e tal. E lá em Angola, eu peguei um jornal, a caminho, no avião já, tinha um jornal de Angola, eu tenho aqui, para quem quiser ver depois. E tinha uma notícia, né? Raio mortal. Raio mortal. Vamos ver o que diz a notícia. Depois eu vou pedir para vocês me explicarem fato, ou me interpretarem fato. Um raio causou a morte aos 11 jogadores de uma equipe de futebol da República Democrática do Congo durante o encontro realizado no último fim de semana, anunciou ontem a agência noticiosa congolesa. A tragédia ocorreu na cidade de Benachad, no sul da província de Kasai Oriental, e ela causou espanto, dado nenhum dos jogadores da equipe adversária, proveniente da cidade vizinha de Bassangana, ter sido atingido. Tá? Então vamos pensar, tem 22 jogadores em campo, caiu um raio e matou 11 do mesmo time. Não aconteceu nada com os outros 11. Eu gostaria que vocês me explicassem o fato. Quem me explica o que aconteceu? Quem teria alguma explicação possível para o que aconteceu? O uniforme atraía mais. O uniforme, de repente, atraía mais o raio. Foi na hora que eles estavam se abraçando, orando, comemorando o gol. O que mais? Será que eles estavam juntos ou não estavam? A notícia não fala, mas é uma possibilidade, né? O time estava no vestiário e o outro estava em campo. O que mais? Quero mais explicações. Pecado. Os que morreram e os que ficaram. O que mais? Alguma outra explicação? É interessante que uma das nossas características como humanos, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa vida precisa fazer sentido. E ela precisa ter um significado. Nós não aguentamos viver a vida por si só. Tudo tem que fazer parte de um grande design, vamos chamar assim, de um grande desenho.
E os fatos da vida, as coisas que vão nos acontecendo, as nossas experiências, nós vamos explicando e interpretando, mesmo que inconscientemente, porque senão nós não aguentaríamos essa vida, nós entraríamos num caos, né? A vida tem mais ou menos uma sequência lógica de fatos e fenômenos que a gente pode explicar. Se a gente não tivesse isso, a gente não aguentaria. Já pensou se não houvesse uma previsibilidade mínima? A cada minuto mudasse todas as regras. Daqui a um minuto, de repente, a lei da gravidade foi revogada. Já pensou? Como é que ia ser? A gente ia viver num mundo impossível. A gente ia entrar num completo caos. A gente não ia sobreviver. A gente precisa ir conferindo sentido, interpretando, explicando a vida. Eu não aguento dar uma notícia dessas e você vai ficar lá. Tudo bem, não. Você vai tentar. O teu cérebro vai puxar possíveis explicações. O que aconteceu lá no Haiti, né? Recentemente, que coisa, né? Gerou tantos pensamentos, tanta discussão. Por quê? Qual o propósito? Como é que é? O que vai ser feito para resolver? Qual é o sentido disso tudo? A gente está o tempo todo buscando respostas e buscando sentido. Nós evitamos o absurdo. O absurdo é o oposto do sentido. Quando eu narrei esse fato, que é um fato jornalístico, real, supõe-se que verídico, né? Você começou a buscar respostas. Interessante que vocês deram várias possibilidades. É o uniforme, a chuteira, ou será que estava todo mundo junto? Todas essas explicações são explicações de uma mesma natureza. Que natureza é essa? Não sei, não diria humana, mas racional, lógica, científica, né? Será que essa é a única explicação possível para um fenômeno desse? Eu só estou provocando você. É ou não é? Quem acha que o que aconteceu naquele dia lá em Angola, não foi em Angola que aconteceu, foi no Congo, foi uma nuvem de carga elétrica positiva que se juntou com uma nuvem de carga elétrica negativa, desencadeou lá, teve uma descarga elétrica e matou 11 pessoas do mesmo time. Quem acha que foi isso? Só você. Foi isso, né? Quem acha que de repente teve algum outro fenômeno sobrenatural que desencadeou isso? Outro tipo de forças. Quem acha que foi? A maioria de vocês não está achando nada, né? Está totalmente perdido. Não encontrou sentido. Está no absurdo ainda. Quem acha que não pode ter sido só um fato, um fenômeno físico natural? Não pode. A galera aqui. Essa turma, né? Todo mundo misturado. Só morreu 11 É um negócio esquisito, né? Quem acha que não pode ter sido um fenômeno sobrenatural? Meramente sobrenatural. Forças. Quem acha que não pode ter sido isso? Alguém? Pode. Isso aqui pode ter sido. Interessante que a gente tem aqui um grupo que supostamente seria mais ou menos homogêneo, né? Jovens, brasileiros, cristãos, mas com explicações totalmente diferentes para o mesmo fato. O que levou você a dar essa explicação? São as suas crenças, a maneira como você entende que funciona o mundo, a maneira como você percebe a vida, como você procura conferir sentido aos fatos da vida. Vamos ver o que o jornal falou, esse jornal angolano falou? A tragédia ocorreu na cidade de Benachad, no sul da província de Kasai Oriental, e investigadores, olha o termo, investigadores locais atribuem-na a feitiçaria, dado que nenhum dos jogadores da equipe adversária foi atingido. Mais de 30 pessoas presenciavam a partida, e a feitiçaria é frequentemente apontada na África Central e Ocidental como explicação para fenômenos naturais e doenças.
Se o mesmo fato tivesse acontecido no Canadá, o que o jornal ia dizer? O que o jornal ia dizer? Ia dizer que foi feitiçaria? Não. Porque para aquela cultura, para a maneira daquelas pessoas pensarem, entenderem a vida, não é possível esse tipo de explicação. Essa maneira, através da qual nós explicamos a vida, conferimos sentido à realidade percebida, nós podemos chamar isso de sistema de crenças, ou cosmovisão, ou visão de mundo. Todas as pessoas têm uma. Todas as culturas têm uma visão de mundo. Uma maneira de enxergar, de perceber a vida, e mais que isso, uma maneira de construir a vida. Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem por contraste, tá? Também um exemplo da África para a gente entender, né? Exemplo forte para ficar claro, né, o que eu estou querendo passar para vocês. Uma missionária chamada Josie, enfermeira americana, foi servir num país chamado Serra Leoa, um país do oeste africano, um contexto extremamente animista. E ela foi dar aula na universidade. Ela foi lecionar microbiologia. Alguém aqui já estudou microbiologia? O que a gente aprende em microbiologia? O que a gente aprende em microbiologia? Uma tarefinha básica de vestibular, cara. Os vírus, as bactérias que deixam a gente doente, né? Ela estava lá dando aula, os alunos dela eram brilhantes, todo mundo passou de ano. No último, ela escreveu para a igreja dela, ela estava feliz por servir como missionária, né, ensinando sobre microbiologia e tal. No último dia de aula do semestre, ela reuniu a turma, agradeceu o empenho da turma, todo mundo passou, né, e fez uma homenagem aos alunos. Aí se levantou um aluno e disse: professora, nós também queremos agradecer a senhora veio lá do seu país aqui para ensinar para a gente como que a senhora acha que as pessoas ficam doentes. A Josie levou um susto, né? Como assim? Como que eu acho que as pessoas ficam doentes? Explica melhor. Ele disse assim: professora, a gente agora que vai dizer para a senhora como que realmente as pessoas ficam doentes. Como? Professora, de noite, todo mundo sabe disso, de noite, os espíritos malignos saem da floresta. Eles entram na cidade. Se eles têm uma janela aberta, eles entram em casa, mordem as costas da gente, e a gente amanhece doente. Interessante. O que está em conflito aqui entre a Josie e os alunos dela? A visão, a maneira, as crenças, a maneira das pessoas, dessas culturas, interpretarem um fato, a doença. O que causa? O que faz alguém ficar doente? Numa cultura é só um vírus, uma bactéria que tem uma explicação científica racional. Na outra, sempre é um espírito, um demônio, um mal-olhado, alguma coisa assim. Interessante aquele aluno dizer: professora, a senhora quer saber como que realmente as pessoas ficam doentes? Porque a concepção de mundo que a gente tem explica como o mundo é, e é assim, não é que talvez seja. Para mim é assim, é a minha crença, é como eu vejo a vida, é como eu vejo o mundo. Faz muito mais sentido, né? Um cara lá, que nem eu, né? 100 quilos, um cara de 100 quilos, 1,85 m, como é que um bichinho que não enxerga a olho nu derruba? Esse cara não, tem que ter entrado alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa que entrou, não é possível. É um espírito, é um mal-olhado. Faz muito mais sentido, né? Para aquelas pessoas. Uma outra maneira de explicar o mesmo fato. Alguns missionários brasileiros foram para Angola, uma pequena vila nas montanhas, e lá uma mãezinha da vila teve um neném, isso é um fato real, e esse neném teve tétano neonatal.
Os missionários orientaram a mãe a levar a criança no postinho de saúde que eles tinham construído. E tinha injeção, tinha vacina, tudo certinho. Só que naquela vila, todo e qualquer infortúnio tem uma causa sobrenatural, ou a gente chama de psicofísica, ou seja, se alguém está com muita raiva da outra pessoa, muita raiva mesmo, né? A outra pessoa fica doente. Já viram isso? Como é que a gente chama isso no popular aqui no Brasil? Olho gordo, mal olhado, né? A maioria do povo brasileiro acredita nisso. Está na cosmovisão do povo, né? Com muita raiva, então o cara emana de mim uma energia negativa que tem o poder de fazer mal para aquela pessoa. Bom, essa mãezinha achava que o problema do filho era uma causa sobrenatural. O que ela fez? Como é que se resolve problemas assim? Indo no posto de saúde? Ela foi no curandeiro. O curandeiro foi lá, fez o que tinha que fazer com a criança, isso é um fato real. A criança veio a falecer. Tá? Nós vemos aqui o caso de uma mãe, de uma criança que morre por causa das crenças da sua mãe. Ideias têm consequências. Né? As crenças que nós temos, que nós carregamos conosco, têm consequências para a nossa vida. Bom, quando o filho dela morreu, qual foi a reação dela? O que vocês acham que aconteceu? Será que ela pensou assim: poxa, minha cosmovisão estava errada, eu devia ter ouvido o que o missionário falou? Será que foi isso que ela falou? Esse curandeiro aí era muito fraco, eu vou no mais forte a próxima vez. O que eu quero dizer com isso? Que o sistema de crenças, a cosmovisão, o sistema de crenças, ele é algo tão poderoso numa pessoa, numa cultura, que mesmo que os fatos neguem, a pessoa consegue dar um jeito de reinterpretar os fatos de acordo com a crença dela. Vocês entenderam isso? Eu acredito que é algo tão profundo e arraigado na nossa mente que só pelo poder do Espírito Santo, a verdade ensinada e pregada pelo poder do Espírito Santo, é capaz de quebrar isso, aquilo que a Bíblia também chama de fortalezas espirituais. Porque uma fortaleza espiritual está sempre alojada num padrão de pensamento caído e pecaminoso. Sempre. Pode ver que lá o texto de Coríntios está no contexto de pensamento. Para essa mãe, mesmo que o mundo gritasse que não era assim, nós dizemos que o sistema de crenças é impermeável à experiência. Ela reinterpretou o fato para que a crença dela fizesse sentido. O curandeiro era muito fraco. Eu vou no mais forte a próxima vez. Fazendo apenas uma provocaçãozinha para nós, para mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, né? Quando você vai no médico e o médico não resolve o seu problema, o que você pensa? O médico é ruim, eu vou no melhor a próxima vez. Você não para pensar: peraí, será que a ciência médica, esse paradigma, né, biologicista, médico-cêntrico, hospitalocêntrico, que é uma coisa que recente, do século XIX para cá, será que isso dá conta de todos os problemas? Você não para pensar nisso. Mas você vai vivendo a partir dos seus paradigmas, da sua maneira de enxergar, da sua maneira de ver o mundo. Com tudo isso eu quero dizer para vocês o seguinte: a cosmovisão, os sistemas de crenças, está profundamente arraigada na nossa mente, nos nossos corações, da mesma forma com que cada indivíduo tem uma, a cultura, a sociedade também tem uma maneira de pensar, de ver, de interpretar, de perceber, de atribuir valor às coisas. E fazendo isso, ela vai moldando o nosso comportamento. A gente vai, de uma forma bem didática e superficial, classificar esses padrões
entender qual é o padrão da nossa época, e fazendo isso, eu espero contribuir com você, já que o tema é para esse tempo que o Senhor te chamou, contribuir para que a gente seja filhos de Issacar, conhecedores do nosso tempo, que como pensa o que é a pós-modernidade ou o humanismo secular e como que nós devemos reagir em relação a isso. Passa lá, antes disso, quero passar mais uma, por favor. O que vocês veem aí? Quem já conhece, por favor, não precisa... Muitos já conhecem, né? Velha ou jovem? Velha? Olhando para trás? É isso que você vê? Uma jovem olhando para trás. Quem vê outra coisa? Uma velha com um narigão e um queixão. Você está vendo um casado, pessoal? Ah, tá vestindo um casado. Alguém vê a velha e a jovem? As duas? Quem, não é vergonha, tá, gente? Quem só vê a velha? Quem só vê a jovem? Quem não consegue ver a velha de jeito nenhum? Tem uma galera que não consegue ver a velha. Quem não consegue ver a jovem? Vamos lá, um voluntário para explicar lá onde está a velha. Quem que vê a velha aí, vai? Você quer explicar? Explica lá. Aqui é o nariz da velha? Aí é o queixo. O queixo. A boca da velha está onde? Todo mundo vê a velha? Vê? Alguém ainda não vê? Meu Deus do céu. Em algum momento eu alterei o objeto observado? O que mudou foi a percepção. E quando você não via e passou a ver, eis que era cego, agora veja, né? Qual que é a reação? Né? Tava lá, como é que eu não via, né? Ou para quem está vendo é tão óbvio, né? Interessante que as coisas estavam ali e você não estava enxergando. Visão de mundo, cosmovisão tem a ver com percepção. Será que Jesus passou a ser Senhor só no dia que você começou a crer? Deus passou a ser bom só quando você passou a enxergar o bom? Ele sempre foi. Os fatos da vida estão aí. Você pode enxergar ou não. Você pode crer ou não. Aceitar ou não. Mas existe uma verdade. Existe uma verdade que governa o universo. Você pode não estar vendo, muita gente não enxerga, mas ela está ali. A velha está ali, a jovem está ali. Cosmovisão tem a ver com percepção e tem a ver também com classificação. Passa o próximo. Eu tenho aqui nozes, uma faca, uma laranja, um martelo e uma maçã. Divida esse objeto em dois grupos. Nozes com o martelo e a faca com a laranja e com a maçã. Quem fez diferente? Frutas e ferramentas. Interessante, né? Quando eu passei isso para vocês, né, de vida, uns vão lá e tem uma mentalidade já bem mais parecida com a minha, assim, né? De classificar, de glutão não. De departamentalizar, mais ocidental, vamos chamar assim. Frutas e ferramentas, já classifica, separa, beleza. Outros olham aquilo ali e contam uma história. Pega o martelo, quebra as nozes. Pega a faca, descasca a laranja, descasca a maçã. Quem classificou do primeiro jeito? Frutas e ferramentas. Quem classificou do segundo? Interessante, quando eu mostro aquilo para vocês e peço para vocês classificarem, está de mais profundo dentro de vocês é que fez a divisão daqui. Que vocês nem sabem, nem é inconsciente. É a maneira de vocês que vocês enxergam, que vocês dividem, que vocês
eles classificam as coisas. Interessante, né? E a gente está o tempo todo classificando a vida. O tempo todo. Tem alguém aqui sentado no chão? Não, né? Por quê? Eu entro aqui num ambiente como esse, tem banco, o banco é para sentar. Chão não é para sentar. Em outras culturas, o pessoal ia chegar e ia empurrar os bancos lá para o fundo e ia sentar no chão. Você fez uma classificação. Você, com que roupa se vai numa reunião como essa? Escolheu uma roupa, você classificou. Como que eu me porto? Como que eu sento? Como que eu falo? Mas essa pessoa fala de tal jeito, outra pessoa fala de outro jeito. Que objetos que ficam na cozinha, na sala, no quarto. O tempo todo a gente está fazendo isso, está classificando a vida. Baseado em quê? Na nossa cosmovisão. Na maneira como nós entendemos, percebemos e valorizamos as coisas. Próximo. Uma definição de cosmovisão, de James Sire. Ele escreveu o livro Universo ao Lado. Ele fala que cosmovisão, ou visão do mundo e da vida, é um conjunto de suposições que mantemos, consciente ou inconscientemente, em fé, sobre o caráter básico do nosso mundo e sobre a maneira como ele funciona. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse conjunto de suposições que a gente mantém, são pressuposições. Nós mantemos em fé. Tá? E aí, o raio que caiu foi o quê? Foi feitiçaria? Foi a nuvem com carga elétrica positiva com a carga elétrica negativa? Foi o quê? Eu não posso provar. Eu tenho uma suposição. As coisas mais fundamentais da vida são questões de fé. Os valores que nós carregamos são baseados na nossa fé, na maneira como nós enxergamos a vida e enxergamos o mundo. O que é um ser humano? O ser humano é um animal racional, um aglomerado de células e tecidos, ou é a imagem e semelhança de Deus? É a sua crença que vai responder. É a sua visão de mundo. Você não pode provar e mostrar empiricamente o que é. Conjunto de suposições que mantemos consciente ou inconscientemente em fé sobre o caráter básico do nosso mundo e a maneira como ele funciona. Quem que trouxe essas definições? Quem foi a primeira pessoa a cunhar esse termo? Entrando aí na filosofia um pouquinho. Um cara chamado Immanuel Kant. Tá? Ele, estudando, pensando bastante, viu que tinha uma coisa que as pessoas, que moldava o comportamento das pessoas. Ele chamou esse negócio de Weltanschauung, em alemão. Welt, mundo, Anschauung, visão de mundo. A maneira que as pessoas, através da qual as pessoas percebem o mundo. Weltanschauung. Depois isso chega no mundo de fala inglesa, vira worldview. Depois no Brasil, em Portugal, alguns chamam de visão de mundo, alguns chamam de cosmovisão, ou sistema de crenças, e alguns chamam de paradigma. Tá? Que é o modelo mental, a maneira de se entender. Um outro cara importante para a gente entender isso, um cara chamado Max Weber. Quem já ouviu falar em Max Weber? Uma galera conhece, né? Ele foi um dos pais da sociologia. Ele escreveu um dos livros mais importantes do século XX. Que livro é esse? Exatamente, a ética protestante do espírito do capitalismo. Resumindo um pouquinho o que ele quis dizer, de uma forma bem simplista, ele percebeu que na classe dos primeiros industriais, quando o capitalismo estava começando, aquela coisa do arrojo empreendedor, da liberdade de iniciativas, de formação de abundância, tinha um grupo de pessoas que tinham um conjunto de valores, de crenças, que faziam com que essas pessoas prosperassem. Elas foram combustível, as crenças dessas pessoas foram combustível para que o capitalismo se desenvolvesse e trouxesse prosperidade para as nações, algumas nações que tinham recebido a reforma protestante, principalmente o calvinismo. E então, duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, nas mesmas condições, uns prosperavam e outros não, por causa do conjunto de valores e crenças que eles tinham.
Ele chamou isso de ascetismo secular. O que é isso? Pela primeira vez, esse grupo de pessoas trouxe o sagrado da esfera ritual para a esfera cotidiana. Então, não apenas o louvor, o que acontecia dentro da igreja era sagrado, mas o que eu fazia todos os dias deveria ser para a glória de Deus. Tudo deveria ser feito para a glória de Deus. Meu trabalho era para a glória de Deus, era o exercício da minha vocação. Quando eu plantava para colher no campo, quando eu fazia, eu sou carpinteiro, quando eu fazia um móvel, eu tinha que fazer aquilo para a glória de Deus. O que acontece com um grupo de pessoas que puxa da esfera ritual para a esfera cotidiana, do trabalho, o sagrado? Prospera. A contribuição interessante de Max Weber para aquilo que a gente está querendo explicar aqui para vocês, não é que o protestantismo é melhor, não é nada disso. Nem que o capitalismo é o sistema de Deus, não é. Sistema econômico de Deus, né? Mas que aquilo que está dentro de nós, as nossas crenças e os nossos valores, determina a sociedade que a gente vai construir, a vida que a gente vai construir. Vai determinar os nossos comportamentos, as nossas atitudes diante da vida. Ou seja, o invisível determina o visível. Tem algo muito profundo em nós que o Doivert vai dizer que é a motivação primeira do coração, que junta com as experiências que a gente teve, com o cognitivo, é nosso motivo primeiro, ele diz, que vai ser a nossa cosmovisão, vai ser a maneira como a gente vai entender a vida, não só entender, interpretar ou perceber a vida, mas construir a nossa vida e construir o mundo. Da mesma forma que isso vale para o indivíduo, isso vale para a sociedade também. E aí, às vezes eu vou falar, o pessoal me chama muito para falar sobre cosmovisão cristã, é um tema que eu gosto muito, né, de estudar, de ensinar. E nós, às vezes, crentes, somos preconceituosos. Às vezes o pessoal chega assim e fala, esse negócio de cosmovisão, negócio cósmico, isso aí não é de Deus não, né? Esse negócio cósmico aí, o que é isso? Esse negócio meio nova era, nem quer saber primeiro o que é. Porque a palavra cosmovisão não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. E por que a palavra cosmovisão não está na Bíblia? É um conceito abstrato, é um neologismo, é do século XVIII, mas tem uma coisa que eu queria que vocês... Essas respostas são corretas, mas não é a resposta que eu quero. Por que não está na Bíblia essa palavra? Não, há muitas visões, só há... A Bíblia, é isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia é uma cosmovisão. E isso muda tudo. A Bíblia, o cristianismo, a fé cristã, nos confere uma maneira total de compreender a vida, de entender a vida. Ela dá conta da vida real, da realidade. A Bíblia não é apenas um livro religioso, no sentido estreito, assim. A fé cristã não é uma fé subjetiva apenas, experiencial, não é algo que você sente apenas. Se você não sentir nada, Jesus não vai deixar de ser Senhor e a Bíblia não vai deixar de ser verdade. Não é algo individual apenas, não é uma fé pietista. A Bíblia nos dá os elementos fundamentais, fundantes, para o discipulado de nações inteiras. Ela nos dá uma cosmologia, ou seja, uma explicação das origens, um sentido.
ela nos dá uma moralidade, ela nos dá princípios norteadores para todas as esferas da vida social, e ela nos dá uma escatologia, ela nos dá uma explicação do fim. É um sistema total de vida e pensamento. Nada é mais missão integral do que isso, né? Missão integral está na moda, só falamos de missão integral, mas o pessoal confunde missão integral com evangelismo mais das cestas básicas. E missão integral é muito mais do que isso, porque missão integral é a aplicação da verdade total de Deus em todas as esferas da vida social. Isso inclui as artes, isso inclui a ciência, a academia, isso inclui a política, o direito, a economia, a vida familiar. Todas as áreas da vida, não há uma área da vida sobre a qual Deus não tenha algo a dizer e não queira governar sobre esta área. Vocês acreditam que Deus é o Senhor de todas as coisas? Amém? Ele é o Criador de todas as coisas? Então não pode haver uma área da vida sobre a qual a verdade de Deus não tenha algo a dizer. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Sabe qual é o tempo que a gente vive? É o tempo em que, primeiro, não há mais uma verdade. Não há verdade. Até 150 anos atrás, no mundo ocidental, todos iriam concordar que existe uma verdade. Eu posso até não querer me submeter a ela, como muitos faziam isso, mas existe a verdade. Hoje não existe verdade. Então a coisa fica difícil para nós. Outra coisa do nosso tempo é que os cristãos do mundo ocidental, a igreja ocidental, por algumas razões históricas que eu não vou entrar aqui em detalhes, pegou esse sistema total de vida e pensamento, ou seja, a resposta total de Deus, a necessidade total do homem e da criação, e restringiu a uma área da vida, a área religiosa, ou a área espiritual. Então é como se Deus tivesse interesse na nossa vida religiosa, no domingo, nos ministérios que a gente faz, nos ministérios da igreja, né? Nas nossas atividades religiosas, na hora da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, das disciplinas espirituais. Agora, no meu trabalho, parece que não tem muito a ver com Deus, não. Deus tem a ver com domingo, 6h30 da tarde, mas segunda-feira, 8 horas da manhã, é secular. Você já viu aquela pessoa falar assim, bom, no meu ministério eu faço tal e tal coisa, agora na minha vida secular, eu faço tal e tal e tal. Já viram isso? Isso não existe para o crente. Isso é uma invenção na nossa cabeça. Não existe vida secular. O que existe é vida consagrada ou não consagrada. Seja domingo à noite, ou seja segunda às 8 da manhã, não tem? Aqui é menos de Deus, e domingo à noite é mais de Deus do que... A igreja ocidental restringiu a redenção de Cristo à esfera espiritual da vida. E todas as demais esferas da vida social, a satisfação das necessidades físicas, por exemplo. A esfera da universidade, da academia. Quem é universitário aqui? Por que muitos dos jovens, quando chegam na universidade, pira? Sai da igreja. Porque parece que o mundo da universidade e o mundo eclesiástico não se penetram. São dois mundos totalmente conflitantes. Quem que aguenta ser esquizofrênico a vida toda? Ninguém. Porque a igreja entregou isso, ela cuida da salvação das almas, né? Entregou a esfera do conhecimento para o vento da nossa era. Quando algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos. Sabia disso? Foram iniciativas da igreja.
O artista, coitado, ele tem um dom que Deus deu para ele, o cara se converte para exercer o dom. Já viu isso? Ou então só pode fazer arte sacra. Isso é não entender o cristianismo como um sistema total. E tem uma resposta para a arte, para a ciência, para a economia, para o direito. O empresário ele tem lá a empresa dele, diz que está lá para evangelizar os funcionários dele, mas não paga o salário direito, explora, não questiona o sistema podre que ele está envolvido. Quer dizer, a verdade bíblica não consegue penetrar naquela esfera da vida social, fica apenas no campo do que é espiritual. Você está entendendo? Então eu achei que valia a pena a gente refletir um pouco sobre o nosso tempo. Uma igreja que restringiu a verdade a uma esfera da vida e uma sociedade que não acredita mais em verdade, na verdade absoluta. A visão de mundo funciona como um par de óculos, tá? Nós que usamos óculos, a gente acorda de manhã cedo, lava o rosto e tal, escova o dente, primeira coisa que faz, eu pelo menos, bota o óculos. Quem aqui tem grau acima de 2, 3, precisa mesmo do óculos? Tem uma galerinha aí. A gente passa o dia inteiro olhando através dos óculos, não é verdade? E se os nossos óculos estiverem fazendo a gente enxergar tudo distorcido? Os nossos óculos moldam a realidade que nós vemos. Vocês que usam óculos, algum dia, em vez de ficar o dia inteiro olhando através dos óculos, vocês pararam e disseram: bom, hoje eu vou ficar olhando para o óculos. Alguém fez isso? Ficar o dia inteiro olhando para os meus óculos. A gente não faz, porque a gente vê através deles. Cosmovisão, o sistema de crenças, são os óculos da mente e do coração. Isso aqui são óculos, os óculos de Deus, para a gente enxergar a vida, Deus, o meu irmão, o próximo, o futuro, os meus valores, o que eu vou construir, o que é bom, o que é ruim, as minhas esperanças, o que vale a pena, o que não vale. Isso não só para a sua vida, isso para toda uma sociedade. Muitos de nós na igreja estamos usando os óculos do vento da nossa época. Não estamos usando esses óculos. A igreja, muitas vezes, está usando os óculos da cultura, ao invés de redimir a cultura com os óculos de Deus. Muitos aqui não entendem ainda o que é vocação. Acham que vocacionado é o missionário, é o pastor apenas. E não entendem aquilo que você está fazendo, que Deus está chamando você para fazer, como a sua vocação, como a atividade em si deve ser santa e santificada para Deus. A nossa sociedade é uma sociedade, aqui eu separei, passo próximo. Eu não vou falar muito sobre isso, não dá tempo, isso é um estudo de horas, eu só estou resumindo para vocês. Mas a nossa sociedade é uma sociedade humanista secular, secularizada. E alguns dos valores do humanismo secular, assim, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, para que vocês sejam filhos de Issacar, conhecedores do tempo, para saber como Israel deve agir. O que caracteriza o humanismo secular, filho dessa pós-modernidade? Tá? Assim como nós temos a nossa Bíblia, o humanismo também tem a sua Bíblia. O Manifesto Humanista de 1913 foi publicado nos Estados Unidos. E tem um versículo que diz: nenhuma divindade nos salvará, nós devemos salvar a nós mesmos. Essa frase é de Paul Kurtz. Nenhuma divindade nos salvará,
nós salvaremos a nós mesmos. Está escrito lá. Esse é o pilar sobre o qual nações estão sendo edificadas hoje. É isso que norteia políticas públicas, é isso que norteia a pesquisa científica. Não há um Deus que governa sobre nós. Tudo que existe é o mundo material e o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a grande batalha pelas mentes e corações. Na teologia do humanismo secular, o humanismo secular é uma cosmovisão, é um sistema total. Na teologia do humanismo secular, o homem é a fonte e o centro. A religião é o ópio do povo. A filosofia do humanismo secular é naturalista e rejeita o sobrenatural e a ideia de um Deus criador. Tudo deve passar no teste da evidência científica. Só existe o mundo físico e material. Na ética do humanismo secular, a teoria moral é baseada no homem. É o homem que define o que é ético. Bom, se não existe uma verdade absoluta, não existe o quê? Uma moral absoluta. Então, o que é certo e o que é errado? O que me faz bem. O que é certo é o que eu quero que seja certo. É o que me faz sentir bem. Já viram aquela coisa? Eu vou na igreja porque ela me sinto bem. Quem falou que a igreja é para a gente se sentir bem? Fico pensando nisso. Teoria moral é baseada no homem. O homem define o que é ético. Na biologia do humanismo secular, é baseada na evolução darwinista. O homem e a natureza não foram planejados. Não há um designer. O mundo passa a ser compreendido a partir da teoria evolucionista. Na psicologia do humanismo secular, é a autorrealização. O homem é bom em si mesmo. Não há evidência do mal inerente ao homem. O mal é da sociedade das estruturas. Já viu isso? A sociedade é que é má, ela é que corrompe o homem, né? Uma boa parte do socialismo está fundamentada nessa visão. Na família do humanismo secular, ela é alternativa, ela não tradicional. Na política, desenvolvimento de uma comunidade, ela almeja o desenvolvimento de uma comunidade humana global, globalismo, baseada no indivíduo, que culmine com um governo mundial, um governo de cooperação planetária, ou seja, o homem é capaz de construir o paraíso aqui. É isso que ela vai dizer. Tá? Na história, o humanismo secular vai dizer, vai falar da evolução histórica, da criação do paraíso na Terra pelo humanismo. Os 5 pilares do humanismo, então, são o ateísmo, né? Talvez muitos de nós vão dizer, eu não sou ateu, mas está apoiando estruturas que são baseadas no ateísmo, que não consideram a existência e a presença de um Deus, não só criador, mas que interfere na criação hoje. Ateísmo, evolucionismo, uma amoralidade. Interessante que o humanismo se posiciona contra o autoritarismo da religião. Eles dizem assim, o autoritarismo da religião, especialmente na questão sexual, tá? Extramarital, enfim. Mas ele acaba trazendo uma outra forma de autoritarismo. Ai de você se levantar contra aquilo que é politicamente correto no nosso tempo. Se baseia também na 4ª premissa, que é do homem autônomo, e na 5ª, do globalismo. Na crença humanista não há um Deus transcendente, a matéria é tudo que há, não há absolutos morais, e a autoridade final não é mais as escrituras, é o homem. O homem natural é bom em si mesmo, não existe alma ou espírito, fala dos direitos do homem, da nova sexualidade, não há uma lei eterna, crença no governo mundial humanista e não há julgamentos após a morte. Como eu vou viver? Como você viveria se você não acreditasse num julgamento após a morte? E que tudo que há é essa vida aqui. Como que vocês viveriam? Comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Se não há um julgamento após a morte, nasce a cultura do prazer, do hedonismo,
no Ocidente. Presente na igreja. Se o mundo físico é tudo que há, tem uma teologia que diz que a evidência da bênção divina está no quê? Nas bênçãos materiais que Deus dá, a teologia da prosperidade, né? Isso é humanismo secular com roupagem cristã. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Filhos de Issacar, conhecedores do seu tempo para saber como Israel deve agir. Interessante que ao dizer que não há um Deus transcendente, tá? Ao abandonar Deus, o princípio religioso do humanismo secular não é eliminado. O homem se dedica a alguma forma de idolatria, deificando algo, que no caso é a matéria ou um ídolo. Constrói-se um projeto de vida a partir daquele ídolo. Ou seja, o humanismo secular é religião. É idólatra. Mesmo dizendo que o mundo espiritual não existe. Ele deifica a matéria. E aqueles que creem no humanismo secular, mesmo se dobrando diante de estátua de santo nenhum, são idólatras. E a partir deste ídolo nasce um projeto de vida. Os filhos de Issacar, conhecedores do seu tempo, para saberem como Israel deve agir. Queria encerrar com um texto. Alguém lê para mim Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal os seus braços e aparta do seu coração o Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Esse é o versículo central das Escrituras. Nossa confiança deve estar não no homem, numa época de humanismo secular, mas deve estar no Senhor. Quero que a gente fique de pé um pouquinho, vou fazer um desafio para vocês. O George Barney disse: quando a igreja está estrategicamente desempenhando seu mandato bíblico, não há nenhum grupo de pessoas no mundo que possa ter um impacto tão significativo sobre a humanidade. Apenas a igreja do Senhor Jesus pode ministrar as necessidades integrais do homem. Eu quero desafiar vocês a não serem mais uma geração, mais um grupo de pessoas, de mais umas igrejas que vocês representam. Não falta igreja no Brasil, sabia? Falta não. Falta igreja relevante. Não falta jovem crente. Tem bastante jovem crente no Brasil. Claro que seria bom que tivesse mais, né? Mas falta jovem crente relevante, que faz diferença. Filho de Issacar, que tem reflexão crítica do seu tempo e da sua realidade, e quer fazer diferença. E para fazer diferença, primeiro, conheça a cosmovisão bíblica, a visão de mundo cristã. Não apenas uma emoção que você sente com Deus. Qual é a proposta de Deus para a sua vida e para a sociedade? E comece a atuar na área da sua vocação. Aqui tem vocacionados de todas as áreas. Tem uma riqueza muito grande aqui, de talentos, de dons, de profissões, de atividades. Como eu posso fazer diferença naquilo que o Senhor me chamou a fazer? Compartilhe a sua fé, ore, mostre compaixão por essas pessoas, né, que estão num desespero muito grande, porque não tem esperança da vida por vir que nós temos. Estude, leia, tenha um diálogo crítico com a cultura, tenha uma consciência política, não saia engolindo tudo que falam, todas as músicas que se cantam, todas as propostas que aparecem nos seus e-mails, todos os valores que aparecem na sua televisão.
tenha uma consciência crítica, ajude a manter, a promover, a financiar, se voluntarie em projetos baseados numa cosmovisão cristã, uma proposta cristã de transformação, e há vários, há muitos. Em Recife, há muitas organizações que você pode ajudar, apoiar, a ser um veículo de transformação. Santifique o comum. O que é santificar o comum? O seu trabalho, a sua escola, o seu lazer. Não apenas as suas atividades religiosas. Isso é muito pouco, é uma proposta muito fraca, muito pobre. Santifique o comum. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E não só o domingo, o dia que você vai para a igreja. Santifique o comum na sua vida. E execute o seu chamado para todas as áreas da vida, seja qual for. Se Deus te chamou para limpar esse chão, faça com excelência. E você vai ter 100% do teu galardão. Não é quando eu for um missionário, quando eu fizer seminário, quando eu virar pastor. Não, é agora. É no que você está fazendo. É na escola que você está indo, naquela mesma de pessoas chatas, não sei o que lá. É no trabalho que você está agora, é no ônibus que você pega. Esse é o tempo. Não há outro. É tudo que você tem. É esse tempo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu oro para que esses meus queridos irmãos e irmãs sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, para que seja uma geração que faça diferença, uma geração que glorifique Teu nome, que alegre o Teu coração. Fortaleça, Pai, esses corações, esses braços, esses joelhos que estão cansados e trôpegos. Dá-lhes o vigor que eles precisam para levar o Teu nome e a Tua verdade aonde o Senhor os colocou e aonde o Senhor ainda os vai colocar. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que não esqueçam dessa palavra que os desafia a viverem uma proposta de fé cristã integral, plena, de vida abundante, não um departamento das suas vidas, Pai, mas que a Tua verdade penetre no cotidiano, cada área na sua vida, Pai, sentimental, afetiva, familiar, profissional, na escola, na igreja, no trabalho, por onde forem, Pai, que vivam a vida abundante que o Senhor quer dar para eles, que sejam, Pai, um exemplo de uma geração que sinaliza o Teu reino para valer, Senhor Deus, que experimentem esse prazer e essa alegria de serem usados por Ti, cooperadores contigo na obra de restauração de todas as coisas, Pai. Abençoa esses Teus amados pais jovens que estão aqui nesses dias. Seja um acampamento que marque as suas vidas, Pai, que marque as suas vidas para sempre, que o Senhor edifique, Pai, mais um degrau, mais uma coluna na vida deles, daquilo que o Senhor está edificando, no Seu maravilhoso plano para a vida de cada um deles que está aqui. Que abram os seus corações para a Sua verdade e sejam transformados, que vivam esse cristianismo rico, pleno, abundante e total, e não uma proposta pobre, limitadora, Pai, que restringe a Tua verdade a uma religiosidade vazia, moralista, que não transforma ninguém, Pai. Que façam diferença na sua cidade, na sua igreja, na sua escola, que resplandeçam a Tua luz e a Tua glória. Abençoa-os, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.